Olá, está começando agora mais um programa Nossa Saúde. O assunto de hoje é tecnologia. Santa Catarina está no topo do ranking no Brasil no desenvolvimento de tecnologia para a saúde. São produtos, soluções, serviços que têm ajudado a melhorar a vida de milhares de pessoas. Você vai conhecer o trabalho da Vertical Saúde, que faz parte da ACAT, a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, e também o exemplo do Hospital SOS Card em Florianópolis, que tem usado muito a tecnologia a favor do paciente. Agora, no Nossa Saúde. E o nosso primeiro entrevistado é o vice-presidente de negócios da ACAT, o senhor Iomani Engelmann. Muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. A Vertical Mais, ela tem mais de 30 empresas de tecnologia, acho que cerca de 35, se eu não me engano. Qual é a missão de vocês? Como é que é o trabalho, voltado para a tecnologia da saúde? O propósito da Vertical, quando criado alguns anos atrás, cerca de 10 anos, foi com que essas empresas pudessem estudar melhor o mercado de saúde. As variáveis que hoje o mercado de saúde tem são muito complexos e a ideia era criar sinergia entre elas para estudar tendências de mercado. E do outro lado também era trabalhar em ações conjuntas, principalmente no aspecto regulatório de novas tecnologias. Infelizmente, a legislação brasileira é um pouco não preparada para algumas empresas do setor de tecnologia para atender a demanda de saúde. Demanda até um pequeno exemplo, a minha própria empresa, uma empresa de software, que ela é enquadrada hoje como correlatos e precisa ter limpeza da caixa d'água, desratização do prédio, e a gente faz soluções, a gente não toca no paciente. Só que não existe uma legislação no Brasil atual para esse tipo de empresa. Então, uma das missões também das empresas é resolver essa questão burocrática que o Ministério e tanto a Anvisa quanto a ANS, a Agência Nacional de Saúde, não olham, né? E por último, criar sinergias, né, entre as próprias empresas. O setor de saúde é muito regulamentado, então quando as empresas se unem, criam uma bandeira comum para visitar um conjunto de hospitais, um conjunto de clínicas, e para o mercado conjuntamente isso ganha força. É, na verdade, um núcleo onde uma empresa ajuda a outra, oferece uma tecnologia nova, um serviço, é uma troca, é isso? Exatamente, e acaba complementando muitas vezes e criando negócios entre si. A minha própria empresa, a Pixion, comprou uma empresa Vertical Saúde nessa trajetória aí. E qual é o perfil da maioria das empresas? Tem uns perfis bem ecléticos, desde porte e tamanho, tem empresas bem iniciantes, empresas mais consolidadas, né? E também empresas que oferecem das mais diversas soluções, né? Então, temos empresas, por exemplo, hoje que está fazendo um sucesso bastante grande na área de testes genéticos para fazer compatibilidade de alguns tipos de medicamentos, para que dê uma resposta melhor ao medicamento. Uma empresa daqui da cidade. Tem empresas que faz hoje sistemas minimamente invasivos para fazer cirurgias que têm uma recuperação do paciente mais rápida. Empresas como a minha, que trabalha na área de gestão de hospitais, clínicas, com a ideia de trazer mais qualidade ao atendimento ao paciente e mais eficiência ao gestor de hospitais. Então, é bem pluralista o perfil das empresas. E a maioria tem como fim realmente uma melhora na saúde para o paciente? Sem dúvida, né? Eu acredito que hoje é o propósito de toda empresa de saúde que se propõe a trabalhar isso, tem que ter como eixo central, é o que se discute hoje não só no Brasil, mas no mundo, que nós temos que gerar talvez um novo mindset no setor, onde o paciente está no centro de tudo, a segurança e a qualidade clínica e depois os processos para atendê-lo bem. Essas 35 empresas, elas são todas de Santa Catarina ou do Brasil inteiro? Não, são hoje startups? São todas empresas do estado, né? Temos empresas, a grande maioria aqui da Grande Florianópolis, mas temos empresas também de outras cidades do estado. A ACAT, uma associação catarinense, a gente tenta aglomerar todas as empresas do estado. Né? E essa tecnologia, né, que é descoberta aqui, ela vai para todo o estado, para o Brasil, para fora, é exportada? Temos empresas hoje que sim, que já atuam no mercado brasileiro como um todo. Temos algumas empresas já cruzando fronteiras fora do Brasil, né, principalmente América Latina, porque as dificuldades que o nosso país passa hoje no setor de saúde é um substrato também do que a gente passa em toda a América Latina, dificuldade tanto de recursos como na estruturação das informações. Então, algumas empresas, a própria Pixion é uma empresa que já trabalha na Argentina há 8 anos. E falando justamente da Pixion, né, você é o diretor da empresa, que tipo de tecnologia, que tipo de solução vocês estão descobrindo, implementando nas empresas? Hoje nós trabalhamos em 4 verticais, uma é a gestão de hospitais, que tem uma complexidade
operacional bastante grande. Uma outra vertical é a área de clínicas especializadas, clínicas oftalmológicas, oncológicas, ortopédicas, área de gestão de laboratórios e gestão de centros de diagnóstico por imagem. Você estava falando com a gente anteriormente e falou muito na telemedicina. Como é que está essa questão em Santa Catarina? A telemedicina é uma realidade já em alguns países bem consolidada, com 2 pilares, né? A ideia de dar mais acesso à população, a profissionais altamente especializados que eventualmente em um país continental como o Brasil não consegue ter acesso, e uma questão de custo, né? Custo operacional, onde muitas vezes você se deslocar, o profissional se deslocar, acaba incorrendo mais custos. No Brasil, né, tivemos uma ação do Conselho Federal de Medicina aprovando isso e, de repente, isso foi desaprovado para se trabalhar mais. Acho que tem que discutir isso amplamente, mas, na minha percepção como paciente, é um caminho sem volta. Hoje, se eu quero fazer uma cirurgia com um médico de outra geografia, porque acredito que aquele profissional é mais capacitado para tratar o meu caso, eu tenho que pensar que o meu pós-operatório eu vou ter que me deslocar geograficamente também, porque ele não pode fazer uma teleconsulta, né? E alguns dados do mundo mostram a efetividade disso, né? Nova York hoje, mais de 80% das consultas até 2020 serão via telemedicina. Israel, isso já é uma realidade também há muito tempo. Países continentais, Bangladesh também tem casos bem sucedidos, com o propósito justamente, né, de ter um médico especialista à disposição de qualquer cidadão daquela geografia. Não tem volta isso, né? É o caso que nós, né, comentamos muito, é a mesma coisa hoje. Da mesma maneira que o Uber democratizou melhor a mobilidade, né, a telemedicina, na minha percepção, de muitos colegas aí que atuam no setor, que é um caminho sem volta, né? Nós vemos aí muitas unidades de saúde, também hospitais, né, enfrentando sérios problemas, sérias dificuldades para atender a demanda, com deficiência de infraestrutura, com toda a série, né, de deficiências. Agora, como implementar tecnologia dentro desses locais? O custo não é muito alto? Primeiro, eu acredito que tem que ter uma visão clara de como aquela gestão está olhando a tecnologia para favorecer a eficiência operacional, que vai acabar reduzindo o custo, que vai gerar mais capacidade de investimento. Hoje a gente fala moda, né, de falar de adoção tecnológica, muitas vezes a entidade ela não tem uma estratégia bem definida. Então não adianta ela tentar colocar uma tecnologia que muitas vezes pode ser disruptiva por uma parte do hospital, mas todo o restante ainda caminha de maneira analógica. Então fazer um plano, né, estratégico de como a tecnologia realmente pode trazer benefícios para a entidade, com o objetivo também de facilitar a vida do paciente, ainda é uma discussão que muitas vezes algumas entidades não estão preparadas para fazê-la. E quando a gente fala de implementação de tecnologia, dá uma impressão de que só ações grandiosas equivalem. É isso mesmo ou pequenas ações também podem ser implementadas e ajudar nesse processo? Não, né? A maioria dos aplicativos que mudaram o comportamento da sociedade nos últimos anos são coisas que não têm o que a gente chama de rocket science, não é uma coisa que se criou, né? Da mesma maneira que nós temos hoje acesso a um portfólio de serviços como mobilidade, aluguel, né, de apartamentos e casas. Na saúde não é diferente. Cito um pequeno caso, a gente fez um estudo do custo de retorno do paciente para retirar um exame num centro diagnóstico. O custo médio de uma entidade receber um paciente de volta entre deslocamento daquele paciente, a etiqueta da sacola dele, o custo do estacionamento rodava em torno de R$10. Uma entidade que faz 10 mil exames gasta em retorno do paciente em torno aí, né, de 50, 100, 80 mil reais por mês, só com custo operacional de receber aquele paciente, e pode ser resolvido por um acesso à internet, onde ele pode pegar o seu laudo e diretamente ao seu médico fazer a consulta do seu retorno, né? Então, não tem nada de disruptivo. Uma ação simples Uma e ação eficiente. simples. O brasileiro hoje, o Brasil é o 3º ou 4º país em adoção de smartphones, né, no mundo. Então, usar esse comportamento social que o Brasil já tem, favorável ao paciente, é um caminho de baixo investimento e alto impacto em custos e eficiência. Você falou em aplicativos, né? A gente vê aí vários aplicativos surgindo na área da saúde, né, com a ideia realmente de melhorar, de alguma melhoria nesse setor. É por aí o caminho? Com certeza, né? Por isso que até a regulamentação da telemedicina é importante. Na prática, hoje, um profissional de saúde, um médico, ele não pode fazer um acompanhamento do seu paciente à distância. Então, ele não pode, né, dar uma conduta clínica, renovar uma receita de um paciente, isso é um entrave, mas algumas coisas já acontecem.
Ano passado, por exemplo, o Conselho Regional de Psicologia já regulamentou a consulta, né, no caso do profissional que é um psicólogo, remotamente, né, via um teleatendimento. Então, hoje, uma pessoa pode entrar num site, escolher o seu profissional que se sente confortável, olhar a sua formação e tudo mais, e fazer uma consulta de psicologia sem sair da sua casa, no conforto do celular, né? Usando então, um simples smartphone. Um smartphone ou seu próprio computador, então, mais barato, mais alcance de profissionais, né? Então, a tendência é essa? A tendência, para mim, sem dúvida, é essa. Que instituição aqui no estado que o senhor citaria como exemplo, né, do bom uso de tecnologias na área da saúde? Temos o caso do SS Cardio, que é um hospital aqui referência. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando mais, vai entrar em detalhes sobre como é que eles usam a tecnologia a favor do O gestor paciente. desse hospital viveu na Europa, então ele conhece uma outra realidade da adoção tecnológica. Mas também temos na própria cidade o Grupo Bahia Sul, que também é uma entidade que investe bastante em tecnologia. De repente, poderia citar algum exemplo de Eu gosto de citar o Hospital Dona Helena, né, em Joinville, que é um hospital que vem revolucionando o contato com o paciente. Ele foi talvez uma das primeiras entidades do Estado a disponibilizar o acesso remoto das imagens tanto para os médicos solicitantes, que solicitavam exames, tanto para o paciente, e até permitindo aos seus radiologistas acessarem exames num plantão de emergência. Hoje, um paciente que entra numa emergência, muitas vezes o médico que vai dar o laudo ele está em casa, então ele se deslocava, né, em entidade, então tinha que fazer isso. E também é um hospital que recentemente patrocinou uma jornada, né, meio que uma competição de empreendedores para abrindo a sua entidade para provocar, né, outros empreendedores a olharem o hospital como meio que um laboratório para criar novas inovações. É um evento que aconteceu faz 15 dias, eu estive lá e até me surpreendeu positivamente os resultados que o hospital teve. Um exemplo simples que pode ser aplicado em outras instituições facilmente. Sem dúvida, né? Agora também a gente vê aí toda essa melhoria na tecnologia para a saúde, que também tem um impacto grande na economia. Vocês movimentam aí, vocês têm mais de 600 empregos, né? Geram mais de 600 empregos. Exatamente, geramos e temos vagas em aberto. O setor de tecnologia como um todo hoje tem cerca de 2.000 vagas. Ontem, uma reportagem aí num veículo de alta circulação mostrou a situação de São Paulo, tinha 15 mil pessoas lutando por 6.000 vagas, né? Lá em São Paulo. Santa Catarina, nesse momento, tem 2.000 vagas abertas no setor de tecnologia. O setor, nossas empresas geram 600 empregos direto, faturamos aí mais de 70 milhões diretamente com as nossas empresas. E fora isso, também tem um outro lado que é o lado da economia. A economia que a gente traz para essas entidades que muitas vezes, com a tecnologia, conseguem economizar mais para permitir novos investimentos e atender melhor a população. E para a gente finalizar, como é que está Santa Catarina nessa área, comparando com os demais estados do Brasil? Pelos nossos estudos que nós fizemos, diferentemente de países mais maduros, Santa Catarina foi o primeiro estado a se posicionar com um ecossistema estruturado para empresas de tecnologia voltada para a saúde, né? A gente procurou os principais ecossistemas que existem no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Campinas, e não encontramos um conjunto de empresas, tanto em porte quanto relevância, quanto até pluralidade de soluções, como o estado tem. E a gente já vem conseguindo até atrair empresas que vão surgir para o nosso estado por conta desse ecossistema aqui criado. Que maravilha, é um assunto sem fim, né? Sem dúvida. Quem sabe o senhor volta numa outra oportunidade, então. Senhor Ilmani, então, muito obrigada pela sua participação aqui no Nossa Saúde e até uma próxima. Obrigado, estou à disposição. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho com muito mais informações para você. Nós vamos entrevistar o diretor da SOS Cardio em Florianópolis, que é um hospital referência no uso de tecnologia a favor do paciente. Até já!
Estamos de volta e continuamos a falar sobre tecnologia na saúde. E o nosso entrevistado de hoje é Luiz Gonzaga Coelho, diretor do Hospital SOS Cardio em Florianópolis. Seja muito bem-vindo ao programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Rafaela, e falar sobre a saúde e também sobre o nosso hospital. Luiz, o SOS Cardio é um hospital referência em Santa Catarina e no Brasil na área de cardiologia, inclusive considerado um atendimento de excelência. O que faz desse hospital tão diferenciado? Acho que são um conjunto de competências. Nós temos um grupo de médicos. O hospital foi criado por uma iniciativa de um grupo de médicos e que foi crescendo, né? E que sempre se aprimoraram, foram para fora buscar competências e conhecimentos. E com o passar dos anos, a agregação também de uma estrutura física e de equipamentos, tecnologia, uma competência também no fornecimento de serviços, nós criamos uma estrutura completa que absorve desde o pré-diagnóstico, a indicação do melhor diagnóstico para o paciente e as terapias aplicadas. Somos um centro de referência em eletrofisiologia para a América Latina mesmo, com o Dr. André Dávila, que trabalhou durante muitos anos nos Estados Unidos e trouxe esse conhecimento, essa competência para cá. Temos um núcleo também de cirurgia cardíaca, comandada pelo Dr. Sérgio Almeida, que também é uma referência, com índices de resolutibilidade muito elevados. Temos também altíssimos resultados na nossa unidade de terapia intensiva, com índices de infecção próximos de zero. Já estamos festejando aí o 4º mês com 0 casos de infecção hospitalar transmitida dentro do hospital. Então, acho que é um conjunto de pessoas que agregam, né, sempre buscando oferecer aquilo que é o mais importante numa estrutura hospitalar, o que é o verdadeiro conforto, né, que é a segurança. Na verdade, uma das bandeiras do hospital é conforto, segurança e tecnologia. De que forma vocês vêm usando essa ferramenta a favor do paciente? Nesse princípio, nós sempre dissemos lá dentro, né, que a segurança é ela que é o fator primordial e o mais importante. Por isso que os nossos pacientes nos buscam, nos procuram. Recebemos pacientes também de outras cidades brasileiras e de outros estados que vêm pela competência e tecnologia que nós temos, mas também por esse quadro de segurança, né? Repetindo o que eu tinha dito antes, o verdadeiro conforto é a segurança que nós oferecemos. Para oferecer essa segurança, você precisa também estar atualizado tecnologicamente, é uma evolução permanente. Por exemplo, nós trouxemos agora, fomos o primeiro hospital do Brasil até a utilizar esse tipo de equipamento. É um equipamento de circulação extracorpórea, desenvolvido na Alemanha, e que ele permite ainda um melhor controle das cirurgias, aquelas onde há uma necessidade de parar o coração, criar uma circulação externa, né? E o que faz esse equipamento? Não somente ele vai oxigenar o sangue, como os outros equipamentos, mas ele permite que a equipe técnica e os médicos que estão envolvidos dentro desse processo, que é um processo complexo, né, que eles tenham todas as informações quanto a todos os ingredientes, tudo que está acontecendo com o sangue do paciente. Assim como o nosso organismo faz de uma maneira muito automática e natural, esse equipamento identifica, corrige e informa os médicos, né? O que é importante nesse tipo de cirurgia? É a rapidez. Quanto menos tempo você fica com o coração parado, quanto menos tempo em circulação extracorpórea, menos risco você tem de iniciar processos inflamatórios, etc. Porque tudo isso são agressões, né, ao sistema circulatório. Quer dizer, o nosso sangue, passando por uma máquina, sendo oxigenado, etc., ele sofre agressões. Então, diminuindo esse tempo com a competência dos cirurgiões, a equipe, tudo que se coloca em volta, desenvolvendo também tecnologias de cirurgias minimamente invasivas, nós conseguimos elevar em muito, né, a qualidade
de vida do paciente, conseguimos elevar em muito também a segurança desse tipo de intervenção. O foco dos hospitais, na maioria deles pelo menos, tem sido justamente esse, que são cirurgias minimamente invasivas, né? Que outros exemplos de práticas que vocês têm dentro do hospital que o senhor poderia trazer para os nossos telespectadores? Acho que a própria cardiologia foi um dos grandes inovadores nesse processo. Hoje você já coloca, por exemplo, válvulas implantáveis, onde você não precisa mais abrir o tórax do paciente para fazer uma valvuloplastia, para trocar a válvula cardíaca. Nos anos 80, 90, com os stents também que foram colocados também, tecnologias desenvolvidas e que iniciaram o processo, isso diminuiu em muito as cirurgias de pontes, mas há pacientes que necessitam de uma cirurgia mais complexa, e nesse caso são pontes. Há pacientes que necessitam de uma cirurgia de válvula que demanda a abertura do tórax. Isso também nós fomos muito inovadores aqui no Brasil, trazendo o que se faz lá fora já há muito tempo. Nós criamos um Heart Team, a equipe do coração, que vai analisar e interpretar cada paciente, cada caso, para oferecer a melhor terapia, aquela que traga mais segurança, olhando o paciente como um todo, não somente ali um sistema vascular, um sistema de tubinhos onde circula o sangue. Então isso é extremamente importante, porque ali é onde se coloca, né, toda a competência, toda a tecnologia e o conhecimento a serviço do paciente. Um tratamento mais personalizado, mais humanizado. A medicina vai para esse sentido da personalização, né? Estamos vivendo um momento interessante dentro da medicina. Geralmente, no passado, quando se falava de tecnologia, havia uma preocupação porque se agregava custos. E quase em todos os processos isso é um pouco inerente. As novas tecnologias trazem muito custo de desenvolvimento, de pesquisa, etc. Então, o momento atual é diferente. Nós estamos num turning point, onde a tecnologia permitirá não somente um aumento da qualidade de vida, mas também uma redução de custo. E que abre também oportunidades de geração de riqueza. Porque é justamente isso que o senhor estava conversando antes de começarmos o programa, né? O senhor, além de ser diretor do SOS Cardio, é também presidente da Câmara de Indústria e Saúde da Fiesc. E aí a gente vê hoje, está acostumado a ver a saúde sempre como um problema, sempre como um drama, e não a saúde como solução, como um gerador de riqueza, né? Exatamente. No plano desenvolvido pela Federação das Indústrias, que é o PEDIC, né, que desenha como será a indústria catarinense no ano 2020 e ali para frente, o setor da saúde saiu como um setor de forte interesse dentro desse roadmap, né? Porque é um setor gerador de riqueza e de muita riqueza. Muitas vezes, quando se fala de saúde, a gente esquece esse fator gerador de riqueza. Por exemplo, na cidade de Florianópolis, 17% da receita gerada provém do setor da saúde. Saúde é um pequeno setor, mas você tem a indústria que produz os medicamentos e equipamentos, você tem o comércio que vende, as farmácias, você tem todas as empresas de serviços, os consultórios médicos, os dentistas, as fisioterapias, etc. E, além disso, também os hospitais, que são grandes empregadores dentro de qualquer cidade. Isso é um gerador de receita para os municípios. Hoje a saúde representa, no Brasil, 11% do PIB. E dentro da Federação das Indústrias, por isso que foi criada a Câmara do Desenvolvimento da Indústria da Saúde, nós identificamos um potencial de geração de riqueza extremamente importante para o nosso Estado, que já tem esse perfil inovador. O objetivo é fomentar, fazer com que a gente tenha, né, a presença de indústrias, de empresas muito mais fortes e consolidadas, para o setor da saúde, gerando riqueza, gerando emprego aqui para o nosso coletivo. A gente sempre esquece da questão de geração de riqueza, né, da saúde. Vou repetir, no Brasil, 11% do PIB provém desse setor. E há uma tendência, uma forte tendência, que nos próximos 7 a 10 anos, o setor da saúde represente 20% do PIB brasileiro. E isso não é um problema. Isso é geração de riqueza. E quando a gente fala de Santa Catarina, comparando com os demais estados do Brasil, como é que nós estamos? Santa Catarina é um estado muito inovador, é um estado diferente. Nós temos a maior população
formalizada, de trabalhadores formalizados do Brasil. O Brasil tem, em média, 24% da população como trabalhadores formalizados. Santa Catarina é muito mais do que isso, quase o dobro. Nós temos um desenho industrial do Estado composto por pequenas e médias empresas, algumas grandes, mas muito diversificada, né? E num espectro muito largo, atingindo quase todo o Estado. Temos centros acadêmicos de referência, temos uma federação das indústrias que é invejada por todas as outras federações do resto do Brasil, porque ela é muito ativa, ela é inovadora, ela está próxima da indústria. Então, temos aí grandes atributos e grandes possibilidades do desenvolvimento dessa indústria. É claro que nós precisamos também uma legislação que nos permita, né, ter mais agilidade e mais rapidez, né? O Brasil assumiu há muitos anos atrás um sistema muito restritivo, a questão também dos registros e todos os processos que, claro, trazem segurança no desenvolvimento de tecnologia, sobretudo para a saúde, mas que também eles oneram muito o processo e esses entraves muitas vezes impedem a inovação e o desenvolvimento, porque essa questão regulamentar, muitas vezes, faz com que um belo projeto, um bom produto, um bom device que poderia ser utilizado e trazer mais qualidade de vida e mais riqueza para o nosso Estado, leve 8, 10 anos para que ele seja colocado no mercado. E não tão focado em questões de segurança, muitas vezes porque o processo de certificação ou então de fiscalização, auditoria, ele leva meses e meses para ser feito. Então, nós precisamos buscar agilidade, precisamos ter mais... Porque a burocracia acaba travando todo o processo, né? Exatamente. Precisamos ter mais agilidade também na facilidade para a abertura de empresas, startups. Precisamos de apoio nesse desenvolvimento. Temos quase tudo, mas temos aí também grandes instituições, mesmo câmaras municipais, mesmo prefeituras, né, vendo o potencial desse setor e criando, né, estratégias de fomento. Isso é muito positivo. Temos muitas deficiências, mas também temos muitas riquezas aqui em Santa Catarina e no Brasil inteiro, né? Exatamente. É nisso que a gente deve apostar, né? É claro, para um país melhor. Não é? Luiz Gonzaga, muito obrigada pela sua participação aqui no Nossa Saúde, com todos esses esclarecimentos tão importantes. Eu agradeço e fico à disposição. Muito obrigado, Rafaela. Obrigado. Nós então encerramos o Nossa Saúde de hoje. Lembrando que você pode também participar, pode ajudar a gente a fazer o próximo Nossa Saúde, enviando aí sugestões de iniciativas positivas, de projetos que você conheça, né, e que possa então ajudar a gente a fazer um programa cada vez melhor. O nosso e-mail é esse que aparece aí na sua tela. Mande as suas sugestões e a gente se vê numa próxima. Até lá!